E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. Sou Beto Campo e você está no canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Quando você cria uma marca, e principalmente que essa marca atinge um patamar de sucesso tão grande, que você tem que vincular tudo que você se propôs a fazer no início à sua realidade atual. Como isso ocorre à medida que você tem que atender a demanda do público, as necessidades que vão modificar de geração em geração, ou até do perfil do seu cliente, especificamente considerando a fidelidade que você deve ter, a força do nome que a marca já criou e principalmente aonde não perder o foco. Isso serve para qualquer segmento, mas nós vamos trabalhar com a ideia da marca Rock in Rio, que pode dar um exemplo muito claro, mesmo sendo um segmento talvez diferente do seu, mas que pode dar um exemplo muito claro para você entender como essa relação funciona, o que nós podemos pensar em fazer, como podemos trabalhar com isso. E eu quero ouvir, claro, sempre a opinião de vocês, que vocês, por gentileza, deixam aqui no comentário, dando pontos de vista diferentes, ao qual podemos debater, analisar e entender se pode ser uma solução eficiente, eficaz para o nosso formato de análise aqui em relação ao momento, à situação, ao tema especificamente. Convido você a ficar até o final do vídeo, assistir e compartilhar essas ideias com todas as pessoas que você conhece. Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo é um oferecimento da Essenciale Cuidadores. Falando de marca sustentável, de marca que se mantém fiel à sua razão, àquilo que ela se propôs no mercado de trabalho, a Essenciale ela está muito, mas muito direcionada a essa necessidade e a essa realidade do seu consumidor cliente. Principalmente porque para você cuidar de quem você ama, você precisa realmente ser fiel aos seus princípios e fazer com que o seu propósito profissional atenda realmente à demanda que o cliente pede. E isso muitas vezes pode se perder no meio do caminho se você não tiver profissionais e uma gestão como a Essenciale tem. Eu vou deixar aqui o site para vocês visitarem, pegar contato, mais informações, mas eu garanto para você que a Essenciale Cuidadores é a tranquilidade que você precisa, o cuidado familiar que você merece e que o seu ente querido merece. www.essencialecuidadores.com.br. Eu vou deixar aqui para vocês. Visitem, é uma parceria de negócio que nós temos e se nós falamos aqui é porque é confiável. Porque nós acreditamos no trabalho e sabemos do potencial existente. Essenciale Cuidadores. Para vocês, vem cá, deixa eu contar um segredo. Principalmente tratando de pessoas, você tem que saber contratar, tem que saber buscar, tem que saber verificar empresas que sabem cuidar de pessoas. Ué, mas não é contraditório? Não. Cuidar de pessoas, pessoas que sabem cuidar de pessoas. Ou seja, não dá para você pegar uma empresa que vai cuidar do seu parente, do seu ente querido, e essa pessoa não tem empatia. Então, para cuidar de pessoas, tem que gostar de gestão de pessoas. E a Essenciale é essa empresa. Vem conhecer. Segue aqui, entra no site deles. Voltando a falarmos das marcas, da força das marcas, eu quero falar para vocês sobre a marca Rock in Rio. Quando ela surgiu lá no início, e o Brasil ainda dentro do segmento da música, não tinha esse atrativo, ou seja, para você contratar, para você conseguir assinar o contrato e trazer uma banda de nome, ou um cantor de nome, você precisava de muita negociação. E pelo que a gente lê, o que a gente se informa, o Roberto Medina, na época, que é o empresário responsável pela criação da marca e do Rock in Rio, foi até os Estados Unidos negociar contratos. E tinha muita dificuldade. Os primeiros contratos que ele conseguiu foi com o Ozzy Osbourne e com o Queen. E isso fez com que as demais bandas e demais cantores e cantoras viessem junto nessa corrente porque sentiram firmeza e segurança. Até porque o Brasil, como espaço de show para eles, era algo desconhecido. Então, houve o trabalho, houve a conexão e houve o sucesso.
Claro que devem ter existido barreiras, dificuldades muito maiores que talvez nós não tenhamos conhecimento e que são de processo interno deles na gestão. Mas falando do contexto da marca como um todo, tá? Quando você vai entrar no mercado e você quer propor uma marca forte, principalmente em segmentos que envolvem muito dinheiro, ou produtos de valor agregado, você precisa ser consistente naquilo que você vai fazer. Se você não for consistente, você não passa credibilidade, principalmente chegando, porque ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz, se você é confiável ou não é. Então você precisa no seu argumento, precisa no seu nome, na sua força, ter consistência e mostrar que aquilo que você está vendendo é de verdade algo confiável e algo que vai trazer o resultado que a pessoa espera. Caso contrário, você vai ter dificuldades. Isso, no início, é amplamente natural. Agora, à medida que você se desenvolve, à medida que você cresce e que você vai criando consistência a partir do primeiro resultado, a própria demanda vai nascendo naturalmente, visto que o seu cliente ou o seu fornecedor, no caso do Rock in Rio, por exemplo, as bandas e cantores passam a falar uma para outra. Ó. Olha, eu fui, foi muito bom, eles deram suporte, eu fiquei num bom lugar, pagaram corretamente. E o mesmo é com o seu negócio. Se você tem uma empresa, o seu funcionário vai falar, bom trabalhar aqui, eles pagam correto, vamos atender bem o cliente. O cliente vai fazer propaganda boca a boca com outros clientes. E você vai naturalmente crescendo, além, claro, do seu trabalho que você faz. À medida que esse crescimento ocorre, isso vai se sustentando e você vai vendo que você precisa de investimentos, você vai tendo que arrumar situações dentro do processo administrativo, do processo operacional e até daquilo que você gerou gestão, você vai precisar fazer novas iniciativas, novos contextos e principalmente mudar talvez algumas coisas que você fez no início, porque o momento, o mercado, o público, o local pede outro tipo de ação. Quando isso ocorre, você precisa se transformar, mas fazer com que a marca se mantenha fiel àquilo que ela se propôs a fazer. Caso contrário, você vai ter uma perda de público. E aí ocorre uma situação interessante, porque à medida que você perde público, você pode trazer um público diferente, um público consumidor, cliente diferente. Só que você perdeu uma grande quantidade. E essa grande quantidade poderia fazer com que você se expandisse mais. Ou ainda trouxesse outros tipos de negócio. Muitas vezes você vê a marca se perder no meio do caminho e muitas vezes sair totalmente daquilo que se propôs. Vou pegar um exemplo, um restaurante. Muitas vezes ele começa como uma pizzaria e ele entende que a demanda precisa ser feito um almoço, ele começa a fazer almoço porque ele precisa dessa renda e atrair um outro público, e aí ele começa a trazer frutos do mar, de repente ele começa a fazer comida brasileira, e aí ele perdeu totalmente o foco. Já não é mais uma pizzaria, só que a marca está lá, porque ela está registrada, já existe há anos. Todos conhecem como você como uma pizzaria XYZ. Como que você vai reconstruir isso? Então, o certo, o normal, seria você ter condições e a ideia até de abrir um novo negócio. Ou seja, você criar aí uma nova empresa, né, um novo restaurante, ter uma visão de negócio maior, manter a pizzaria e também ter um restaurante de frutos do mar ou de comida brasileira, enfim. O Rock in Rio, que é o nosso exemplo principal. À medida que foi se desenvolvendo, mesmo que no início a pressão de alguns fornecedores ou até patrocinadores exigiu que trouxessem um perfil diferente para o festival, talvez a importância dele, no princípio, fosse mudar de nome para um festival especificamente de música. É uma ideia, quero ouvir a opinião de vocês aqui, se vocês concordam, discordam, se vocês acreditam que deve ser dessa maneira. Porque se manteve como Rock in Rio, e principalmente o público do rock, que ele é muito fiel ao seu estilo e às bandas e cantores e músicos que ele gosta e aprecia, ele tende a querer e esperar por aquilo acontecer. Visto outros festivais, por exemplo, se você pega o Monsters of Rock, que é um festival direcionado provavelmente a bandas mais clássicas, mais dinossauros do rock e do heavy metal, você tende
a ter alguns estilos diferentes, mas nunca saindo da mesma seara. O Rock in Rio criou dentro dele diversos segmentos da música, mas manteve uma marca direcionada a um público específico. No começo, onde talvez no terceiro Rock in Rio, essa mudança deveria ter ocorrido, visto que provavelmente os empresários, os investidores, o próprio Roberto Medina já identificou que fornecedores entrariam, que novas demandas aconteceriam e exigências ocorreriam, isso deveria ser modificado. E aí entra uma questão de princípios, de negócio, que lógico a gente teria que perguntar isso para o Roberto Medina para poder entender por que ele não fez essa mudança, porque ele sustentou essa marca. Tanto que você vê que começam a acontecer situações totalmente atípicas. Se você conversar hoje com o público que acompanha o Rock in Rio desde o seu princípio, muita gente critica, não gosta, porque vê diversos outros estilos musicais que nada tem a ver com a marca. E o ponto principal não é especificamente gostar ou deixar de gostar de um estilo musical específico, mas sim você se identificar com o que a marca propõe. Vamos pensar de uma outra forma, então, para você entender onde eu quero chegar. Você vende, como eu disse, eu dei o exemplo da pizzaria, mas vamos supor, você vende pijamas. Quem vai à sua empresa vai procurar pijamas. A sua marca é identificada com pijamas. Só que dentro você também vende blusas para frio, você vende lingerie, você vende outros tipos de acessórios que até se encaixam no formato. Só que a chance do público que vai procurar esses outros tipos de produtos ir até você é pequena, porque ele tem conhecimento que você vende pijamas. Ou ainda, quem vai procurar pijamas começa a encontrar menos pijamas e muito mais roupas de frio, roupas de praia. Tudo se perde. Você quer abrir um leque muito grande e você acaba por se confundir com isso. E aí entra um outro ponto do negócio que nós temos que entender com a importância das marcas, que é principalmente o fato do fornecedor e as exigências que ele tem. Você pega, por exemplo, o Rock in Rio hoje, ele tem muitas marcas grandes, né? Muitas marcas fortes também no mercado, que patrocinam, investem dinheiro, e essas marcas geralmente têm garotos propagandas. Então, por exemplo, o banco tem um cantor ou uma cantora que é o seu garoto propaganda da sua marca na televisão. E o público desse banco já está identificado com essa cantora ou esse cantor. Se a marca vai patrocinar um evento nessa proporção, ela vai exigir pelo menos que isso ocorra lá. E aí você começa a destoar. Então, ou seja, você tem uma loja de pijamas, você tem uma marca de pijamas, só que você precisou de um investimento e o seu investidor, por coincidência, vende brinquedos. E aí você começou a colocar brinquedos na loja. De repente o seu investidor coloca mais dinheiro e aí ele quer metade da loja. Então a sua loja já desconfigurou. Automaticamente você vai ter o quê? Dificuldades para poder executar o atendimento a todos, porque quem procura brinquedos vai para sua loja de pijamas e quem procura pijamas vai começar a deixar de ir na sua loja, sendo que era o seu negócio principal e você mantém. Você vê que a marca Rock in Rio, ela tá como Rock in Rio Lisboa, que é totalmente sem sentido, né? Porque se o evento é em Lisboa, né, poderia ser Lisboa em Rio, em Madrid também é a mesma situação, só que a marca já está consolidada, a marca já está firme e não dá para ser mudada. E aí você começa a ter diferenciais dentro do cenário, as pessoas não entendem e haverá conflito de ideias e perda de público naturalmente. Mas, Beto, a gente vê o Rock in Rio sempre lotado, independente dessa mudança que é real que você está falando. Talvez esse seja o ponto de desequilíbrio ou de equilíbrio, ou até a visão comercial que os empresários do Rock in Rio, o próprio Roberto Medina e filhos, observaram. Vamos manter a marca, ainda que errado, vamos manter a marca, ainda que com um nome que não está de acordo, porque nós temos demanda. Mesmo mantendo esse nome, mesmo trazendo um produto diferente daquele que eu ofereci no início, daquele que se propõe à minha marca, eu tenho demanda, então eu não vou mudar. Entendem como essa relação comercial ela é muito complexa? Certa vez, eu ouvi de um tatuador uma expressão que eu acho que se encaixa muito bem para esse tipo de situação. É lógico que é uma analogia, mas ela se encaixa muito bem para esse tipo de situação.
À medida que você, e ele falou, né? À medida que você faz uma tatuagem, você faz essa tatuagem porque gosta ou porque é moda. Se é por moda, não faça. Se você gosta, faça. Mas antes de fazer, observe exatamente o que você vai fazer. Hoje, isso é importante para você. Talvez daqui a 10 anos não seja mais, e para você tirar vai ser difícil. Então pense no que você vai fazer. Talvez, tá? Considerando a questão da marca Rock in Rio, esse tipo de relação não foi entendido. Eles não pensaram que a marca pudesse crescer tanto que o festival poderia ter a força que tem e sustentaram esse formato. Aliás, falando em formato também, né? Você vê o Rock in Rio hoje, ele deixou muito mais de ser um festival de música, ele é um parque de diversões com música. Então parece muito mais uma balada do que um show. Se você olhar, por exemplo, quando foi feito no Maracanã, quando foi feito na, na, no, na Praça do Rock, não, no espaço feito pelo Rock in Rio, na época tinha até lama, né? Então tudo isso talvez não foi pensado, mas pela estrutura, pelo tamanho, pelo tipo de negócio, acabou andando sozinho e as consequências acabaram não tendo como ser ajustadas ou não quiseram que se ajustasse. Mas você aí que está vendo esse vídeo, mas você que está acompanhando esse canal, se tem um negócio, procure pensar nisso. Veja exatamente no que você vai investir, veja teu segmento. Entenda que assim, não dá para a gente generalizar tudo, mas muitas vezes se você colocar a sua dedicação em uma única coisa, você consegue ter muito mais resultado do que em diversas coisas. Você vai atender uma demanda de público que vai estar satisfeita. Ah, mas Beto, eu tenho condições, eu tenho expertise, tenho equipe para fazer diversos negócios diferentes com o mesmo tipo de segmento. Então, eu sou um empresário, eu tenho dinheiro para investir em música, então eu faço Rock in Rio, faço samba em Rio, faço música pop em Rio, ou pop em Rio, enfim. Esse é um exemplo. Mas é assim que a gente deve condicionar as marcas. É possível você misturar situações? Vertentes parecidas, sim. Se você, como eu disse no exemplo da pizzaria, vai fazer massa, se vai vender pizza, mas vai vender macarrão, vai vender focaccia, vai vender tiramisu, você está próximo, você está linkado ao mesmo segmento. Então, o público que gosta de comida italiana, o público que gosta de massa, molhos, vai te procurar. Agora, se você tem uma pizzaria, você faz tudo isso e vende frutos do mar, a chance da pessoa que gosta de fruto do mar ir lá procurar você é pequena. E você vai estar investindo em algo que realmente não tem. A não ser que você tenha, como no caso do Rock in Rio, uma demanda tão grande, que mesmo você perdendo uma boa parcela do público, não te afeta financeiramente e nem como negócio. O que você pensa sobre isso? Você concorda comigo? Você discorda? Você tem uma visão diferente? Deixa a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E eu peço para você também, gentilmente, que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo. Nosso canal é de desenvolvimento humano e organizacional. Estamos aqui para agregar, para ajudar, debater ideias de uma maneira educada, saudável e sempre em prol do crescimento das empresas e das carreiras e das pessoas. Convido vocês a conhecerem também uma das empresas que nós temos como referência aqui, que é a CGP Recursos Humanos Estratégica, uma empresa séria que trabalha com treinamentos, pesquisa de clima organizacional. Vou deixar para vocês também o site aqui para vocês visitarem. É uma empresa muito boa e pode agregar muito valor para vocês aí, tanto no aspecto de comportamento, como nas questões de gestão de pessoas, e não saindo daquele RH linkado à legislação, documentos de parte pessoal, mas aquele RH linkado a ser o parceiro do negócio, a alavancar negócios, vendas e produtividade. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.